Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo falar e ouvir a palavra de Deus, o ensinamento rico que Deus tem para comigo e para contigo. Amém? Neste momento nós estaremos lendo Mateus de número 13 e olha a riqueza dessa palavra que Deus tem para nós. Amém? Mateus de número 13 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou invisível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha.
e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para a sua casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que a semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará todos os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era: os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo determinado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Irmãos, a gente vê que esse estudo de hoje, deste momento, a gente vai dar bastante ênfase aqui sobre essa parábola, que eu acredito que é uma das mais importantes que Jesus falou, que significa sobre nós, todos nós, a humanidade. A parábola do semeador, onde aqui ensina muito sobre o poder do evangelho e sobre as atitudes diferentes dos ouvintes. Quem são os ouvintes? Eu e você. A gente vê que ele começa iniciando aqui falando que o semeador saiu para semear. Ele saiu para jogar a semente. Na época, eles semearam lançando semente e as deixando cair. Assim, algumas caíram em lugares bons e férteis, e outras em lugares duros e secos. A gente vê que a semente caiu em 4 tipos de diferentes solos. O Senhor Jesus diz aqui que a primeira caiu à beira do caminho, e as aves comeram a semente. A segunda caiu num lugar rochoso, nasceu, mas foi queimada pelo sol. A terceira caiu sobre um solo espinhoso, nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos. E a quarta, cresceu e deu fruto, e fruto em abundância. Porque a gente vê que Jesus está dizendo sobre essas sementes. Qual é o fundamento que ele ensinou para os seus discípulos e ensinou para mim e para você que estamos lendo neste momento? A gente sabe, meus irmãos, que o ser humano, que aqui quer dizer o tipo de solo, a semente é a palavra de Deus, é o evangelho. A semente de Deus é o que eu estou plantando no seu coração agora. E o solo é você, é o teu coração. Então, aqui a gente tem que analisar quem somos nós.
Jesus faz um ponto de reflexão para nós entendermos quem somos nós referente a Ele no mundo espiritual. Qual é o solo do teu coração? O solo do seu coração é esse à beira do caminho, onde representa as pessoas que não aceitam a palavra de Deus. O evangelho não entra no coração. Quando tem um homem ou uma mulher de Deus que começa a falar sobre a palavra de Deus, a pessoa fecha o coração e ela não se importa com aquilo. Ela não tem 10, 15, 20 minutos para parar e ouvir o que Deus quer ensinar ao coração dela. Ela não se sente à vontade de ouvir a palavra de Deus. Esse é o solo à beira do caminho. A palavra não entra no coração. O coração é fechado. O coração não abre, não amolece para a palavra de Deus. Por isso que é necessário, nós que somos esse solo à beira do caminho, temos a necessidade de reverter essa situação. E como nós revertemos isso? Conversando com o nosso Pai que está no céu. É conversando com o Espírito Santo de Deus e pedindo a Ele que possa mudar isso na nossa vida. Que nós necessitamos dele para que essa transformação possa ser concretizada e nós possamos ter um coração de carne, espiritualmente dizendo, para que a palavra de Deus entre e faça morada. Amém? E depois ele fala aqui sobre o solo rochoso. O que é um solo rochoso? Solo rochoso é que quando um homem de Deus está falando sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, essa pessoa, ela representa pessoas que até aceitam a palavra com alegria. Ela está ouvindo, ela está absorvendo aquilo, vendo que está tendo valia para ela, que é necessário ela se atentar para aquilo que está sendo dito. E posterior a tudo isso, ela ouviu, ela se encheu de alegria, ela ficou feliz, ela volta para casa refletindo naquela palavra, mas o tempo vai se passando e a raiz dessa semente, ela não encontra profundidade, ela não encontra terra suficiente para que ela possa ter sustentação. Por isso que ele está dizendo que quando vem as perseguições, quando vem os problemas, as pessoas elas desistem facilmente. A pessoa ela não foi totalmente tratada para poder suportar o evangelho, suportar as aflições. É uma pessoa que ela é superficial. A raiz dela ela não deixou ser enraizada numa terra boa. Ela não deixou aquela semente criar raízes. Ela só pensa naquele momento como uma palavra de alegria, de sustento, mas logo ela se esquece que ela tem que cultivar aquela semente, que ela tem que regar todos os dias para que essa semente crie raízes e quando vir o momento ruim, que vai vir com toda certeza, ela possa suportar. Porque se ela não semear, se ela não regar essa semente diariamente na vida dela, que é a palavra de Deus, quando vier os problemas, ela desiste. Então esse é o solo rochoso. Agora tem também o solo espinhoso. O que é o solo espinhoso? É aquela pessoa, sabe, que presta atenção na palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus, ela se alegra também, ela coloca no seu coração, mas quando começa a ter aquele conflito sobre o interesse material e o interesse espiritual, começa a sufocar a vida espiritual dela. As suas preocupações começam a atingir a vida espiritual, a intimidade dela com Deus. Sendo assim, ela também desiste. Sendo assim, ela não consegue se doar totalmente para Deus. Ela não consegue ter um equilíbrio da vida terrena e da vida espiritual. Ela não consegue discernir. Sendo assim, ela se encontra em uma situação de turbilhão e ela também desiste. Esse é o solo espinhoso. Agora tem o solo bom, que Jesus aqui diz que representa esses corações bons que aceitam a palavra de Deus e elas produzem frutos na sua própria vida. O que é esse solo bom? O que representa um solo bom? É aquela pessoa, meus amigos, que realmente reconhece Jesus como Senhor. É aquela pessoa que reconhece que é necessitada de Deus todos os dias. É aquela pessoa que sabe, entende que tem que se alimentar de Jesus Cristo
todos os dias. Ela sabe que tudo que vem na vida dela provém de Deus. Ela sabe que se ela se afastar ou deixar de se alimentar da palavra de Deus, ela vai morrer. Não só morrer fisicamente, eu estou dizendo, o principal é morrer espiritualmente. O inimigo começa a trabalhar na mente das pessoas para ir minando a fé das pessoas, para ir tirando o foco da pessoa buscar a Deus, porque sendo assim, se ele consegue minar a fé da pessoa, fica muito mais fácil dele vulnerar a pessoa e ele entrar na vida terrestre, na vida carnal da pessoa. Primeiro ele mata a fé da pessoa, posterior a isso ele consegue derrubar a pessoa. Porque se uma pessoa ela está firme na fé com Deus, é quase impossível o inimigo atingi-la. É quase impossível o inimigo atingir essa pessoa quando ela está realmente focada em Deus com a sua fé. Sendo assim, fica inabalável. Quando a pessoa ela está estruturada, enraizada no Senhor Jesus, pode vir todas as coisas, mas ela tem a sabedoria e o discernimento que o Senhor é quem provém tudo para ela. Sendo assim, ela consegue ficar sustentável. Por isso que é muito importante nós entendermos qual é o tipo de solo que é o nosso coração. É o solo à beira do caminho? É o solo rochoso? É o solo espinhoso? Ou é o bom solo? Cabe a mim e a você responder essa pergunta. E Jesus, passando dessa parábola, que eu acredito que é uma das mais importantes, ele passa para mais uma parábola, a parábola do joio. Meus amigos, quando a gente começa a semear na nossa vida sobre a palavra de Deus, o inimigo muitas das vezes ele começa a vir invadindo o nosso celeiro, invadindo as nossas plantações. Eu estou falando isso no mundo espiritual, e ele começa a jogar essas pragas, ele começa a jogar esse joio que vai crescendo sutilmente junto com o trigo. E o que Jesus nos ensinou aqui? Que deixe sim o joio crescer junto com o trigo, mas na hora da colheita separará o joio do trigo e o joio será queimado. E Jesus mesmo dará o sentido dessa parábola. A gente vê que vamos aguardar a palavra dele para entender essa mensagem. Nós temos que sim fazer uma autoanálise na nossa vida, onde está sendo plantados os joios. Quem são os joios na nossa vida? Quais são os joios? Temos que ter esse discernimento, meus amigos, para que nós não venhamos sofrer por um erro nosso mesmo. Temos que tomar conta do nosso plantio, pois essa semente que nós estamos plantando é para o reino de Deus. Posterior a isso, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. A gente sabe que a semente da mostarda é uma das menores sementes que existe. Tem uma outra coisa que o Senhor se refere ao grão de mostarda, sobre a fé. Se for do tamanho de um grão de mostarda, falarão os montes e eles se teletransportarão, serão jogados ao mar. Mas não na questão de que a nossa fé tem que ser pequena, não. Aqui ele faz uma menção e ele faz a revelação dessa outra palavra que ele diz. O reino dos céus é comparado ao crescimento impressionante da mostarda. É um grão muito pequeno, minúsculo, que uma vez que ela é plantada em um solo fértil e ela é cultivada, ela produz uma planta muito grande, onde as bênçãos do Senhor sobrecaem sobre ela, que é o ninho dos pássaros. Isso quer dizer bênção de Deus, algo vindo do Senhor, naturalmente. Então, por isso que eu e você, se nós temos hoje uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos plantar ela em um solo fértil, vamos cultivar e regar ela todos os dias para que ela possa crescer. Sendo assim, nós utilizaremos a nossa fé para mover o céu e a terra ao favor do reino de Deus aqui nessa terra, para que eu e você possamos vencer todas as nossas dificuldades. Amém? Posterior a isso, ele fala sobre a parábola do fermento. Aqui a gente vê que o reino se espalha como fermento em farinha. Fermento normalmente representa pecado e impureza. A gente vê em Levítico, em Mateus e em 1 Coríntios. Mas nessa pequena parábola ele não tem tal significado. Jesus ele emprega a figura do fermento para ensinar uma coisa só, que o reino dele se espalharia,
cresceria. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. O reino do Senhor tem que se estender, tem que se expandir. E como que ele se expande? Eu e você colocamos na posição do Senhor para que Ele possa nos usar nessa terra. Da mesma forma que o inimigo usa pessoas, trabalha em pessoas, o Senhor Deus também separa pessoas para que possa trabalhar no reino do céu, para estabelecer as obras aqui na terra e salvar as pessoas da perdição. É muito importante, irmãos, que eu e você possamos tomar postura do nosso chamado, porque o Senhor nos chama, não é hora mais de perder tempo, o fim está muito próximo. O próprio Senhor falou que o reino das trevas é muito mais organizado do que o reino de Deus aqui na terra, porque Deus é inferior? Não, pelo contrário, porque as pessoas não são obedientes do jeito que tem que ser, as pessoas não têm a postura que deveriam ter. Você pode ver que o reino do inimigo, as pessoas que trabalham para o mal, elas são muito, muito fundamentadas no que eles ensinam. Eles são muito prudentes, eles são muito organizados. Eles não têm a preguiça. Eles sabem o que tem que fazer e eles fazem com excelência, mas para o lado do mal. E os filhos de Deus aqui nessa terra, como que é? Tem preguiça, é acomodado. Acha que só de ir para a igreja 2 horas, 2 vezes, 3 vezes por semana que seja, ele está fazendo a obra de Deus. Pelo contrário, você só está esquentando cadeira. Você não está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é dentro da igreja só. Ali é o menor. Ali é para você se fortalecer e adorar a Deus, é levar a sua gratidão a Deus, exaltar a Deus. Mas a sua missão é fora da igreja. Porque se nós somos luz desse mundo, a luz não ilumina no meio de luzes. A luz ilumina no meio das trevas. Então nosso chamado, se Jesus fala que nós somos a luz deste mundo, nós temos que estar lá no meio das trevas sim, iluminando as pessoas e ajudando elas a se encontrarem o caminho que leva à salvação. E qual é o caminho que leva à salvação? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém chega ao coração do Pai se não for por Jesus. Jesus está com o Pai. Então é necessário que eu e você possamos ter esse entendimento, que a nossa missão, a nossa obra é grande. Em Mateus anteriores também que a gente leu, o próprio Senhor Jesus fala que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são de menos. Tem muito pouco trabalhador nessa seara. A seara é o mundo. Olha o mundo como está hoje, meus amigos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de muitas mortes, muitas tristezas, muitas pessoas com incertezas, muitas pessoas com depressão. E eu e você temos a palavra de Deus. Eu e você temos a palavra que salva, que cura, que transforma. O que nós devemos fazer? Ficar sentado em casa? Ou devemos pregar o evangelho para essas pessoas? É necessário, meus amigos. O Senhor está me levando para um outro lado porque eu acredito que Ele tem que falar algo para você. É necessário você olhar para os lados, para você ver as pessoas que estão se perdendo. É necessário você olhar para dentro da sua família, para você ver as pessoas que estão se perdendo. É necessário você olhar dentro do seu trabalho, pessoas que estão se perdendo. É você olhar dentro da faculdade, dentro da escola, ver as pessoas que estão se perdendo. Muita gente está cometendo suicídio, muita gente está entrando no mundo do crime, muita gente está entrando no mundo do maligno, procurando as coisas erradas. E tem muita gente querendo procurar coisas boas no lugar errado. E eu e você, que somos a luz deste mundo, que temos a revelação da palavra, como os discípulos de Deus têm naquele momento, que Ele falava, vocês têm a revelação dessa palavra, mas eles não. Nós somos obrigados, irmãos, temos por obrigação a levar essa palavra a essas pessoas que estão se perdendo. É isso que Jesus está querendo nos ensinar em Mateus de número 13. O campo é o mundo, olha só como está lotado de gente à espera de uma palavra, um abraço, um gesto seu, um Jesus te ama, um convite para a tua igreja. Ei, lá tem a palavra, lá nós ensinamos a palavra, faça uma visita. Jesus pode curar a tua vida,
pode salvar a tua família. Irmãos, plante a semente na vida das pessoas. Porque Jesus explicou aqui que no julgamento final haverá separação eterna entre o trigo e o joio. E as pessoas que foram postas na sua vida para você salvar, você vai ter que prestar conta. O que você vai falar para Jesus? O autor de todas as coisas, você vai tentar inventar um jeitinho? Lá não entra, meus irmãos, lá você não engana. Eu e você não temos condições, nem sonho, de tentar explicar uma coisa inexplicável para o autor de todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas antes da gente pensar, ele já conhece. Então, naquele grande momento, quando o Senhor nos chamar para nós apresentarmos as nossas obras, nós não vamos apresentar nossas obras só com falas, nós temos que mostrar as atitudes que nós tivemos, com aquilo que Ele nos deu e nos confiou. Essas parábolas que Jesus está ensinando ao povo é referente a isso. Jesus fala sobre o grande valor do reino dele. Devemos sacrificar tudo para receber o tesouro que Deus nos oferece. Esse é o ensinamento que Jesus nos dá. Vamos parar de acorrentar nossos corações às coisas terrenas, às coisas que vão perecer. Nós temos, irmãos, que entender o ensinamento de Jesus. Ele está chamando a atenção em todos os lugares que Ele visitou e Ele visita. E para finalizar aqui, o próprio Senhor Jesus disse que na própria região onde Ele foi criado, as pessoas tropeçaram e rejeitaram o Filho de Deus que estava no meio delas. As pessoas só ficaram olhando para o estereótipo, só ficaram olhando para o visível. Eles julgavam, esse daí não é o filho de Maria? Esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Como que ele pode ter tanta sabedoria assim? O que ele fez? Da onde ele tirou isso? É mais fácil criticar do que acreditar, não é verdade? Era isso que Jesus estava dizendo. Mas eu e você fomos chamados, assim como Jesus fez e cumpriu a missão dele nessa terra, assim Ele chamou eu e você para também fazermos essa boa obra. Não tenha vergonha, porque quem põe as palavras na sua boca é o próprio Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, porque aquele que pode abrir a porta e fechar a porta é o próprio Espírito Santo de Deus. Não se encovarda, porque aquele que pode fazer você derrubar o gigante é o mesmo Deus que derrubou Golias na frente de Davi. Davi disse assim: Golias, você pode vir com espada, com armadura, com o que você quiser. Você tem 3 metros de altura, eu tenho 1,5 metro. Mas eu não vou como você está vindo perante mim, com força humana. Eu vou contra ti pelo nome do Senhor dos Exércitos. E o próprio Senhor derrubou, cravou uma pedra na testa daquele homem. E aquele homem não caiu para trás, ele caiu para frente. Isso era para provar que era o próprio Deus que tinha derrotado aquele Golias. Porque se fosse natural, com uma pedrada na testa, ele ia cair para trás, não para frente. E o próprio Deus derrotou aquele homem e provou para a humanidade que Ele é Deus na vida dos teus filhos. Deus está contigo, não tenha medo, cumpra o teu chamado, faça a tua missão, a tua obra, não perca mais tempo. Porque eu e você seremos cobrados, meus amigos. Vamos parar de perder o nosso tempo, achar que as coisas vão ser tudo aqui nessa terra. Não é. Deus nos chamou para fazer uma missão, assim como Jesus veio fazer uma missão. E Jesus pregou o que era espiritual, não o que era terreno. Todas as coisas que Jesus falava por parábola, porque o povo não entendia. Mas eu e você hoje temos a oportunidade de ter o entendimento, porque o Espírito Santo de Deus quer habitar cada dia mais dentro de mim e dentro de você. Então, meus amigos, vamos parar de perder tempo. Vamos começar a nos desenvolver na palavra de Deus, com fundamento na palavra, e fazer a obra dele com excelência, porque as pessoas estão se perdendo e é minha e tua obrigação salvar essas vidas. As pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, elas são ignorantes. Por isso que eu e vocês temos que levar essa palavra. Posterior a isso, essa semente, nós temos que colocar essa semente dentro das pessoas, para que o Espírito Santo de Deus possa tratar com elas e trazer elas para o reino do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra deste momento e eu creio que foi muito edificante. Portanto, meus amigos, além de meditar nessa palavra dia e noite, que é o Senhor que nos ensina isso, transmita também para as pessoas.
transmita essa palavra aos corações, porque eu tenho certeza que tem pessoas à sua volta que necessitam ouvir uma palavra dessa. Portanto, seja um agente do Senhor de transmitir a palavra que cura, salva e transforma uma pessoa, uma família, uma nação. Amém? Que Deus te abençoe. Sou o evangelista Fábio Palini. Essa é a campanha, essa é a missão que nós estamos fazendo, né? Uma série para podermos ler todo o Novo Testamento e se encher da riqueza que o Senhor tem através da sua palavra. Eu desejo ao teu coração que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e você possa vencer todas as suas dificuldades pelo nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.